Se tem uma das coisas que eu acho muito interessante no mundo moderno, apesar de todas as dificuldades que existem em prós e contras, mas eu tenho certeza absoluta que tem muito mais prós em função do tipo de relacionamento que a gente acaba fazendo. Eu tenho bastante relacionamentos dentro de redes sociais, sou ativo, participo dentro de atividades, principalmente dentro das redes sociais, porque lá eu consigo encontrar com muito maior facilidade, dentro da bolha da internet, eu consigo encontrar algumas facilidades com relação a informações que a gente tem. A rede social se tornou uma forma de conseguir muito mais rápido informações que sejam condizentes com a sua linha de pensamento. Então, por esse motivo, você hoje tem condições de saber muito mais coisas do que você sabia anteriormente. Eu não confio totalmente só nas redes sociais, então eu vejo na rede social e vou correndo procurar nos jornais para verificar, nos jornais principalmente eletrônicos, para verificar se aquilo é certo ou errado, ou se é uma notícia falsa ou se é verdadeira. Isso me faz criar uma velocidade ainda maior da informação que eu já tinha anteriormente. Então, é por esse motivo que eu estou gostando bastante. Além, é claro, de eu conseguir encontrar a bolha dentro da bolha, muitas pessoas que pensam igual a mim. Então, eu que tenho pensamentos da área de esquerda, pensamentos políticos e econômicos voltados para a filosofia de esquerda, obviamente vou encontrar bastante gente que pensa igual a mim. Então é muito bom você trocar ideias e saber que você não é o único, não está isolado no mundo quando você pensa a esse respeito. Algumas vezes eu coloco lá visões a respeito de coisas que vão acontecer. Essas coisas que vão acontecer não significa dizer que eu estou prevendo que o futuro, nada disso. Eu não sou uma pessoa que consegue prever o futuro, infelizmente, porque se eu conseguisse prever os números da Mega Sena, tudo seria muito mais maravilhoso na minha vida. Mas infelizmente a gente não tem essa capacidade. Mas veja bem, o que acontece é que algumas vezes, como a gente tem vivência e gosta desse assunto, facilmente a gente consegue perceber uma coisa que algumas outras pessoas não percebem, assim como essas outras pessoas têm algumas coisas que elas percebem ou não, porque eu sou um tonto em determinados assuntos. Por outro lado, em outros assuntos eu tenho uma facilidade muito maior e por esse motivo eu consigo ver algumas coisas que as pessoas não veem. Quando eu vi Michel Temer assumindo através de um golpe de Estado, eu que já tinha visto um golpe de Estado em 1964, não porque eu tenha visto o golpe, mas porque eu ouvi falar, eu observei, eu participei da Polícia do Exército, vi muitos relatos de pessoas que disseram o que aconteceu dentro do golpe de Estado de 1964, e eu sou de 1966, então obviamente eu não vi muita coisa, mas teve muita coisa que eu observei, e apesar de ter sido criança, e apesar de ter visto muita coisa dentro da ditadura militar, sim, eu observei muito mais coisas que muita gente conseguiria perceber. Eu sempre fui interessado principalmente em jornais e em notícias de política, e aí eu tenho facilidade para interpretar isso e para guardar informações que sejam a esse respeito. Portanto, quando a gente vê algumas coisas da história se repetindo, é muito fácil para você prever que certos fatos vão acontecer. Quando eu vi, por exemplo, Michel Temer dando um golpe de Estado dentro do Brasil e fazendo as políticas que Michel Temer estava fazendo, eu percebi, obviamente, que Michel Temer estava preparando o caminho para uma segunda pessoa, como exatamente foi o que aconteceu. Bolsonaro nada mais do que um fiel seguidor das políticas neoliberais de Michel Temer, e diria até que ele está usando um pouquinho mais a ultraliberalismo, um pouquinho mais liberal do que Michel Temer tinha começado. Até diria que Michel Temer foi um pouco mais suave com relação ao Bolsonaro. Mas veja, a gente sabe muito bem que a teoria liberal, quando começou, ela começou do lado esquerdo. E aí ela foi mudando ao decorrer do tempo, assim como toda compreensão a respeito de socialismo, comunismo, tudo isso foi mudando ao redor do tempo. Por isso é uma grande besteira você ficar discutindo como é que se pensava no socialismo há 200 anos atrás e achar que o mesmo comunismo que existia há 200 anos é o comunismo de hoje. Então é simplesmente absurdo, mas a gente encontra pessoas que pensam assim e que saem divulgando por aí, como por exemplo esse cara que está no poder aí, que pensa que derrotou o comunismo ao roubar uma eleição e prender um candidato eleito. Mas vamos lá. Nós vamos partir para o que realmente interessa aqui. Quando a gente vai falar a respeito do que acontece no Brasil, eu consigo prever muita coisa do que vai acontecer em função da gente conhecer as técnicas neoliberais. Eu vou citar um exemplo para que você possa compreender. Hoje foi eleito na Ucrânia um presidente, o nome dele é Petro Poroshenko. O Petro Poroshenko é um ator fascista que foi eleito dentro de um golpe de Estado que aconteceu dentro da Ucrânia no ano de 2014. Esse golpe de Estado levou ao poder um nazista, literalmente um nazista. O fascismo tomou conta da Ucrânia. E como é que surgiu esse nazismo dentro da Ucrânia? Vamos lembrar a história para que você possa entender. No ano de 2002, 2003 e 2004, começou a haver uma campanha bastante intensiva dentro da Ucrânia para que a Ucrânia pudesse acontecer exatamente o que nós vimos dentro do Brasil. Você já vai reconhecer o processo.
Treinaram-se jovens dentro dos Estados Unidos da América para começar a sabotar a política dentro da Ucrânia. A Ucrânia seria o primeiro laboratório que isso iria acontecer. Não sei se existiu, talvez os historiadores futuramente vão falar a respeito de outros países. Mas eu, particularmente, sei que isso começou a acontecer na Ucrânia. E dentro da Ucrânia começou a se treinar, por exemplo, os MBL, os Vem Pra Rua, fazendo com que os políticos começassem a ser demonizados, com que a solução fosse uma nova visão do mundo, fosse colocada em voga naquele momento e fizesse com que as pessoas começassem a desconfiar de seus políticos. Por exemplo, a Ucrânia, ela é um dos países que formou a Rússia. A Rússia tem muita gente vindo da Ucrânia. Ela é um país ascendente da Rússia. E tanto é que 20% da população ucraniana fala russo. E dentro da Rússia, durante o período da Guerra Fria, quando houve a União Soviética, muitas pessoas saíram da Rússia e foram morar dentro da Ucrânia. Portanto, existe uma igualdade de cultura, um caldo de cultura russa e ucraniana muito forte aí nesse momento. A Ucrânia é dependente da Rússia em função dela ter participado da União Soviética, e depois, quando houve o esfacelamento da União Soviética, se dividindo em diversos outros países, aí você começou a perceber que a Ucrânia ficou dependente de alguns comércios com a Rússia. Até aquele momento a Ucrânia era um país rico, era um dos países que tinham a maior renda per capita de toda a Europa, ficando atrás da Rússia, ali dentro da parte europeia que cabe a Rússia e a Ucrânia, que estão isoladas mais para o leste europeu mais para o leste europeu. Então o que acontece? E perto da Ásia, né? Então você vai ver que a Ucrânia era um país bastante rico, tinha um comércio bastante elevado, mas a Ucrânia interessava principalmente aos Estados Unidos porque por dentro da Ucrânia passavam a grande parte dos gasodutos que abastecem hoje a Alemanha, a França de gás natural, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. Atualmente é a segunda produtora de petróleo. E, no entanto, o que acontece? Por produzir petróleo, ela consegue produzir bastante gás natural que exporta para todos os países da Europa, que nos invernos principalmente utilizam com uma grande quantidade de gás que vem de lá da Rússia. Por ter laços comerciais muito fortes entre Ucrânia e Rússia, então passou-se grande parte dos gasodutos da Rússia para a Europa. Era interessante, então, naquele momento, que houvesse algum problema entre a Rússia e a Ucrânia. Afinal de contas, precisariam afastar a Ucrânia da Rússia, porque existia muito interesse, principalmente as principais commodities que fazem com que a Rússia tenha produção de aço, saem de dentro da Ucrânia. Ela produz uma série de commodities que levam a Rússia a ter a sua produção industrial bastante elevada. Então, ao afetar a Ucrânia, ao tirar a Ucrânia das mãos da Rússia, você automaticamente faria com que ela abrisse portas para que a Rússia entrasse numa certa crise econômica. Para quem acha que não existe esse negócio de teorias da conspiração, porque teoria da conspiração é quando o cara vem querer dizer para mim que eu estou tirando isso tudo da minha imaginação e que eu não entendo absolutamente nada da vida. Eu sou ingênuo e por esse motivo eu só imagino as coisas. Eu digo que é justamente ao contrário disso. Eu já vi um professor de um vídeo, de um youtuber inclusive, que fala a respeito disso, que não existe teoria de conspiração. Ora, eu acho que a pessoa que fala uma coisa dessas, ela não sabe, por exemplo, que a riqueza é finita. E como todo país sabe que a riqueza é finita e a produção de riqueza no mundo é limitada, então ele sabe que é muito melhor eu, como país, ficar com parte dessa riqueza para mim do que deixar o outro país ficar com a riqueza. Por esse motivo, tentando satisfazer os seus cidadãos, cada país vai tramar contra o outro, sim, para que a maior parte de riquezas venha para ele. Isso é uma coisa que é comum para os países, principalmente os países desenvolvidos, porque já tem a tradição de fazer espionagem e de fazer uma série de atividades. Você vai dizer, não existe conspiração. Tá, então você nunca trabalhou na sua vida. Você nunca foi na escola e não fez acordo com outro amiguinho para isolar um amiguinho e nunca fez acordo com ele, nunca fez algum acordo para, de repente, namorar uma moça. E quer dizer, esses tipos de acordo que há por trás das pessoas e ninguém fica sabendo, só você e outras pessoas ficam sabendo, isso não existe. Não existe nenhum comércio no mundo que roubou outro comércio porque não conseguia produzir alguma coisa, daí ela usou de espionagem industrial, copiou a mercadoria daquele produto, um produto qualquer daquela empresa e começou a vender aquele produto porque ela não tinha condições de desenvolver sozinha. E aí ela ainda vai lá e sabota essa empresa para ir à falência
frequência, porque daí ela consegue ter monopólio. Você vai me dizer que isso tudo não existe, né? Então eu acho perfeitamente ao contrário. As pessoas que dizem que não existe conspiração, é tudo teoria de conspiração, eu acho que essas pessoas precisam se tratar, porque na verdade nunca observaram nada da vida. Eu acho que as pessoas que conseguem observar mais sabem muito bem que conspiração existe e com muita frequência dentro das empresas para tomar cargos de outras pessoas, destituírem presidentes, destituírem um monte de coisa. Então sim, existem conspiração, não são só teorias, não é nada que parta só do imaginário. Então, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos tinham interesse de deixar a sua população mais rica e por esse motivo ele faz esses planos de derrubar um país aqui ou acolá para poder tirar a riqueza desse país e ficar cada vez mais rico. É melhor que ele tenha a riqueza do que nós que não sabemos usar, não é verdade? Eu acho que todo mundo deveria pensar assim. O Brasil, inclusive, deveria começar a pensar dessa forma. Mas, enfim, o que acontece? Precisavam tirar a Ucrânia de dentro das saias da Rússia e por esse motivo começaram a jogar a abertura, a participação da Ucrânia dentro do mercado comum europeu. E o mercado comum europeu é bom para todos os países que lá participavam. Afinal de contas, você poderia exportar mais, criar mais comercialização, você poderia gerar mais trabalhos. Então isso interessava a todos os países. E a Ucrânia, por não participar disso, começaram a jogar esse interesse contra a Ucrânia. A Ucrânia começou a então se dividir. E aí começaram a dizer que as pessoas que dependiam da União Soviética criaram certos MBLs, vem pra rua e coisa e tal, dizendo assim, olha, os políticos são todos corruptos, porque estão todos se vendendo para a Rússia, por causa da União Soviética, que tem essa vinculação entre esses dois países. E naquela época presidia o país um tal de Yanukovych. O Yanukovych era presidente daquela época. E o que aconteceu? Ele começou a ser sabotado dentro do poder porque eles precisavam fazer com que dentro da Ucrânia tirassem essa tendência de haver esse contato tão próximo da Ucrânia e Rússia. E nesse momento começou a se dizer, não, temos que partir para a União Europeia, mas a Rússia fazia políticas que forçassem com que a Ucrânia ficasse dependente economicamente da Rússia. E aí vinha aquela dúvida, será que eu fico economicamente dependente da Rússia ou da União Europeia? A União Europeia sempre teve problemas com a Rússia por causa da Guerra Fria, por causa do socialismo, que durante um bom tempo permaneceu dentro da Rússia. Então, em função desse distanciamento, em função da Guerra Fria, e principalmente por causa do comércio com os Estados Unidos, eles criaram um certo distanciamento. Então, por esse motivo, a Rússia não estaria dentro dessa União Europeia e estaria separado, comercializando mais com os países do leste europeu e da Ásia. A Rússia, percebendo que iria causar um problema também econômico para os Estados Unidos, os interesses dele, começou a desenvolver um comércio entre a Eurásia. Na verdade, uma nova rota do caminho da seda, fazendo com que os produtos entre a Ásia e a Rússia permanecessem em um comércio comum bastante interessante. E aí era interessante desfazer esse comércio comum que existia entre a Eurásia e por esse motivo começaram a sabotar e fazer políticas lá dentro para destituir esse presidente e fazer com que as políticas se voltassem para a União Europeia. Esse era o benefício, criar mais empregos, criar mais comércios. Só que de repente começou a haver um atrito e aí não aceitou. Uma demonização da política começou a acontecer e começaram a dizer Dilma, não, Dilma era daqui, né? Começaram a dizer Yanukovych, você não presta, você quer defender os interesses da Rússia, vai lá e se vende para a Rússia. E aí algumas pessoas diziam, nós temos que nos vender para a Europa, né? Ninguém percebia isso, porque essas coisas são muito bem tramadas, são muito bem treinadas dentro dos Estados Unidos, assim como o MBL, o Vem Pra Rua, que foram treinados fora do Brasil com a intenção justamente de fazer essas movimentações e demonizações de política. Ora, o que aconteceu? Uma demonização da política. Conseguiram fazer o seguinte, o cara estava numa eleição disputada, de repente esse Yanukovych foi pego gravações. Olha se não teve a CIA no meio desse caminho, né? Claro que teve. Aí, de repente, umas gravações dele falando porque temos que sabotar algumas urnas para forjar as eleições, porque senão o cara vai ganhar. E aí o que aconteceu? Puseram isso na mídia, destacaram na mídia toda a corrupção, assim como acontece aqui. Você nunca viu isso, né? E aí, de repente, a gente estava começando a perceber esse tipo de movimentação. E estava sendo criado naquele momento a guerra híbrida. Não precisa mais entrar exércitos para destruir um país e tomar conta desse país. Basta que você coloque lá pessoas que fiquem disseminando ideias, mesmo que sejam ideias falsas, disseminando ideias para poder separar e criar uma divisão na sociedade. E o que aconteceu? Houve uma divisão, foi começado a partir para uma extrema-direita dentro da Ucrânia e a extrema-direita começou a tomar parte disso. Naquele momento, quando saiu aquela notícia de que poderia ter havido uma
fraude nas eleições, o judiciário daquele país, você já viu essa história? Ah, já viu. O judiciário daquele país de repente resolveu cancelar as eleições e fazer uma nova eleição. Nesse sentido, concorreu lá o Yanukovych e o Yushchenko e a Timoshenko, que é a Yulia Timoshenko, que era a verdadeira heroína de dentro da Ucrânia. Heroína bastante corrupta que foi presa depois, mas aí é outro caso. Mas veja, esse caso da demonização da política fez com que a Ucrânia, que tinha um dos maiores rendimentos de dentro da Europa, dentro do leste europeu principalmente, somente a Rússia tinha uma renda per capita maior do que a Ucrânia dentro do leste europeu. Hoje a Ucrânia é um dos países mais ricos, devido a tanto divisionismo que aconteceu dentro da política e a demonização da política. Então hoje nós elegemos lá o Poroshenko, que nada mais é do que um ator e é fascista. Por quê? Porque dentro do golpe de Estado que aconteceu, eles destituíram o Yanukovych e colocaram o Yushchenko. Esse Yushchenko pegou e fez o país virar uma extrema-direita, se ligou à Europa e fez com que houvessem políticas dentro da Europa. No ano de 2010 houve uma eleição e o que aconteceu? O povo ucraniano acreditava que a melhor solução era ter se voltado para a Rússia. Afinal de contas, a União Europeia não tinha sido um bom negócio para eles. Eles preferiam que, em função das virtudes dos links culturais e dos links econômicos, era necessário voltar para a Rússia. E o que aconteceu? O povo elegeu de novo Yanukovych. E esse Yanukovych foi novamente eleito e a partir do ano de 2010 ele começou a trabalhar. Quando ele começou a trabalhar, voltou, assim como todos esperavam, para as políticas voltando para a Rússia, mas não deixando de conversar com a Europa, tentando conversar com os dois, e aí começou de novo o MBL dizendo: mas você está se vendendo para a Rússia, você tem que fazer isso, você é corrupto, você não sei o que. Tiraram, deram um golpe de Estado, e aí esse Yushchenko de novo voltou para o poder, e aí fazendo com que houvesse toda essa nazificação de dentro da Ucrânia. O povo ficou muito bravo, teve muita discussão, o povo sempre queria voltar para a Rússia, mas não deram jeito. Dentro do golpe de Estado nasce esse Poroshenko. E o Poroshenko, que é um ator, é um fascista. Gente, eu não acredito em nenhuma eleição que tenha nascido dentro de um golpe de Estado e por esse motivo eu não acredito em eleição, falar que houve uma eleição dentro do Brasil em função do golpe de Estado que houve com Michel Temer. Os interesses são muito mais fortes do que o voto do povo. Eles não querem nem saber do povo, eles vão lá, fraudam as urnas, eles fazem o que tiver que fazer, mas eles não vão deixar uma pessoa progressista ou uma pessoa que tenha ideias contrárias aos seus ideais que assuma o poder. Gente, isso aconteceu também, e aí nós vamos ter que lembrar o caso da Argentina. O caso da Argentina é exatamente esse caso, onde nós temos aí a Ucrânia começou a usar técnicas neoliberais, para você ter uma ideia, e afundou o país em função das técnicas neoliberais. Quebrou a Ucrânia inteira. Hoje a Ucrânia é um dos países mais pobres de dentro do leste europeu. E aí nós vamos ver aí, por exemplo, um caso que acontece que está do nosso lado aqui. Os nossos irmãos, os vizinhos argentinos, votaram num tonto que prometeu que ia fazer um monte de coisas, mas era neoliberal, portanto neoliberal é mentira. E aí o que aconteceu? Todo mundo acreditou. Hoje a Argentina está passando por essa séria crise, a inflação de 50% ao ano sendo atingida e provavelmente vai passar tudo isso, né? Por que eles fizeram isso? Vamos contar um pouquinho da técnica neoliberal. Gerar desemprego. Aí ele gera desemprego, faz com que as pessoas consumam menos no país. Consumindo menos no país, portanto, vai gerar menos inflação. Essa é a desculpa que eles usam para poder gerar menos, para poder fazer com que a população não distribua a renda para a população. Porque é uma forma de controlar a inflação. Isso é a ordem do Banco Mundial. A Argentina já estava meio mal. Há 30 anos a Argentina estava mal economicamente. Portanto, o que eles fizeram? Instruíram a Argentina. Não deixa criar tanto emprego porque isso gera inflação. O que acontece? Como não gerou emprego, fez com que não gerasse consumo interno. E não gerando consumo interno, a máquina industrial argentina começou a se limitar apenas e exclusiva para exportação. O que aconteceu? Quando houve exportação, no ano de 2008, houve aquela crise, e aí quando houve aquela crise, a Argentina se abalou, porque dependia única e exclusivamente de exportação. Desceu tudo e ela não tem mercado interno. Entrou numa crise ainda maior, começou a pegar dinheiro dos bancos
do FMI e tudo mais, e aí começou a afundar, porque aí tinha que pagar os juros, tinha que pagar o dinheiro que pegou emprestado. E aí não conseguia pegar emprestado, já não estava rendendo bem sua economia e coisa e tal. E esse imbecil desse Macri, que é o presidente da Argentina, resolveu pegar e privatizar todas as empresas. Então a empresa tinha um rendimento, tinha uma certa produção e que fazia controle de preço. Porque daí a técnica do neoliberalismo é fazer discursos a respeito do liberalismo. E o liberalismo prega que não podem existir empresas estatais. Por esse motivo não pode haver intervenção do Estado na economia. E aí o que eles fazem? Eles tiram toda a intervenção do Estado na economia, vendem todas as empresas estatais, e as empresas estatais, vamos contar um exemplo aqui nosso, quem controla o preço do petróleo dentro do Brasil? A Petrobras. Mas se a Petrobras começar a fazer interesses econômicos externos, ela vai fazer com que o preço do combustível varie em relação ao dólar. Mas o que vale aqui é o real. O que aconteceu? As empresas do Macri começaram a não ter mais quem conseguisse controlar o mercado para fazer a inflação baixar. O que fez? Ele começou a aumentar mais o desemprego. Dentro da crise de 2008, você começou a diminuir ainda mais o mercado consumidor, e o mercado, ao invés do Macri pegar e incentivar, criando empregos, distribuindo, aumentando salários, como aconteceu aqui dentro do Brasil, ele simplesmente foi arrochando os salários e começou a fazer com que as pessoas diminuíssem cada vez mais o poder aquisitivo delas. E, consequentemente, ao perder o poder aquisitivo, o mercado interno se reduzia ainda mais e as indústrias começaram a fechar dentro da Argentina. Ora, o que acontece? Quando as indústrias começam a fechar, tudo começa a ir mal. Então vamos partir só da produção de alimentos, da produção de agricultura, de metais, de qualquer coisa que seja produzido dentro de commodities, dentro da natureza. Ótimo! Começaram a fazer isso e de repente a Argentina leva o azar de ter uma seca gigantesca. Uma seca que fez com que todos os produtos agrícolas sofressem muito alteração dentro do seu produto. Como ele já fazia com que o peso argentino começasse a descer por causa da desvalorização e por causa da inflação que estava acontecendo lá dentro, o dólar subiu muito, favoreceu as exportações para fora da Argentina. E o que aconteceu? Os grandes empresários, assim como estão contentes aqui, começaram a ficar felizes, porque aí o dólar subindo vai favorecer as exportações, e os industriais começam a fazer. Mas os industriais grandes, porque os pequenos industriais começaram a fechar. Tudo começou a reduzir dentro da Argentina, começou a ter problemas econômicos dentro do consumo e o consumo que ela não desenvolveu. O que acontece? A Argentina entrou em crise. E é exatamente isso que aconteceu lá na Ucrânia, e é exatamente isso que aconteceu aqui, que está acontecendo atualmente lá na Argentina, que você pode esperar quando você está falando em aplicar, vender estatais, em fazer todo esse plano neoliberal que eles estão fazendo. A Argentina agora está voltando para o FMI e vai pegar 50 bilhões de dólares emprestado. 50 bilhões vai dar 120 bilhões de reais, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas o que vai acontecer? Não vai servir para nada, porque o mercado dela está tão pequeno que ela pega esses cento e poucos bilhões que ela vai pegar de pesos, não sei quanto vai dar em pesos, mas ela vai pegar tudo, vai aplicar, vai dar comida para o cidadão e vai faltar comida, porque não vai ter como. A produção teve seca, teve tudo. Você não tem produção industrial, você não tem como manter seu consumo interno. A sua economia está arrebentada. E o que vai acontecer? A política neoliberal é justamente isso. Ficar dependente de commodities. E aí o Bolsonaro quer ficar dependente da agricultura, para quando acontecer uma seca, para quando acontecer uma praga dentro do Brasil, uma doença qualquer dos bois, aí nós vamos pegar e vamos ficar passando fome no Brasil, criando uma crise interna muito maior, porque nós não desenvolvemos nosso consumo interno e não desenvolvemos o mercado interno brasileiro. É assim que vai acontecer e é assim que eu estou dizendo faz tempo. Eu não sou... Não gosto de fazer esse exercício de futurologia, às vezes pode ser que eu erre, mas não nesse caso. Nesse caso a gente sabe muito bem para onde vai em função das políticas. Vamos citar um exemplo. Eu vi no Paulo Henrique Amorim uma reportagem quando ele entrevistou um professor universitário que fez um levantamento das principais estatais brasileiras, que a lucratividade que essas empresas estatais brasileiras começaram a levantar no ano de 2018 foi de 70 bilhões de reais. E aí o Paulo Guedes quer privatizar todas essas mesmas empresas por 75 bilhões. Ou seja, quando você vai privatizar uma empresa, é necessário que você saiba que essa empresa tem que valer o preço dela. Agora, quando você vai vender para que o empresário recupere uma empresa montada, pegue uma empresa montada, vai pegar dinheiro do BNDES, subsidiado, juros baixíssimos. Ao invés disso, ao invés de trazer dinheiro de fora para comprar essas empresas, ele vai pegar dinheiro lá no BNDES. Aí provavelmente vai receber juros subsidiados, vai pegar coisas baixíssimas e vai pagar
o que essas empresas renderiam em um ano. Ora, não era muito mais fácil continuar com essas empresas, já que elas rendem exatamente a expectativa que você está querendo vender essas empresas? Gente, isso não dá. A gente não pode aceitar que esse tipo de coisa venha a ser aceito. Nós vamos virar uma Argentina, não vamos desenvolver o nosso consumo interno, não vamos desenvolver o nosso mercado interno, vamos ficar dependentes única e exclusivamente da agricultura, de todas as commodities produzidas aí de ouro, minério de ferro e tudo mais, e não temos mais indústrias dentro do Brasil para poder aprimorar. Nós vamos trazer tudo de fora industrializado. Ou seja, nós vendemos por um preço bem mais barato e importamos por um preço bem mais caro, ao invés de produzir aqui dentro do Brasil. O que vai acontecer? Tendência é quebrar. E aí você vai dizer, porque o cara não entende de economia? Claro que ele sabe que está fazendo coisa errada. Quem opta pela técnica neoliberal sabe muito bem das coisas erradas que estão fazendo. Ele está fazendo justamente para detonar com o país e fazer com que nossa economia afunde. Eu não estou prevendo o futuro? Não, eu não estou prevendo, não tenho o dom de prever o futuro. Mas eu sei muito bem porque eu já vi isso acontecer mais de uma vez dentro do Brasil. E o que vai acontecer é aquilo que nós sempre vemos em todos os países que adotam esse tipo de técnica. Bom, enfim, eu estou dando um exercício de futurologia, não gosto muito de fazer isso, mas chegou a hora de eu terminar o vídeo, porque senão eu não consigo postar depois. Enfim, se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, clique no sininho e vamos compartilhar esses vídeos cada vez mais para que a gente possa dezumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.